si, olhando para este 11 de Portugal, não há dúvidas que a maior surpresa é Cristiano Ronaldo não constar no 11 inicial, é então suplente e, pelo que percebemos, os adeptos não ficaram lá muito contentes, porque queriam ver Cristiano Ronaldo a jogar. Olá, boa tarde. Boa tarde e obrigado pelo convite, por poder partilhar aqui convosco algumas ideias sobre aquilo que se está a passar na atualidade. Realmente eu penso que talvez seja a grande novidade da seleção, é a não inclusão do Cristiano no 11 inicial. Não é comum, nem me lembro de quando o Cristiano em situação normal não ser titular, mas a vida é assim, tudo tem um momento e pode sempre isso acontecer. Foi uma decisão naturalmente bem pensada, em função do adversário, penso que sim, mas essa talvez seja a grande novidade para já, a não inclusão do Cristiano na seleção. As outras alterações penso que são perfeitamente normais, digamos assim, era esperado, pelo menos na minha opinião, a entrada do João Palhinha, em função das características da Escócia, não é? Que é uma equipa claramente diferente da Croácia, em termos da capacidade organizativa, dos princípios de jogo são total, e da qualidade dos jogadores, naturalmente. Um jogo claramente diferente, na minha perspectiva, hoje, em que o Palhinha poderá ser uma peça importante no meio-campo português. Depois, a inclusão do António Silva, também não me parece nada diferente, a saída do Dalot e a entrada do Nelson, em função de aproveitar o corredor com maior velocidade e obviamente que o Dalot fez uma posição que não é muito comum, mas que na seleção vai acontecendo de quando em vez, não é? O lateral fechar muito por dentro, aparecer como médio no processo ofensivo. Não será com certeza essa a estratégia hoje, em função da equipa que Roberto Martínez apresentou. Vítor, olhando para este 11 de Portugal, naturalmente Ronaldo é aqui a maior surpresa, não há a mínima dúvida. Roberto Martínez justificou isso como uma gestão de esforço da equipa, olhando para estas 72 horas que separam o jogo da Croácia e o jogo da Escócia. Entendes esta decisão de Roberto Martínez em deixar Cristiano Ronaldo de parte, ainda que isso possa chatear os adeptos? Sim, entendo-se. Antes de mais, boa tarde. Agradecer ao Carlos Diniz o facto de ter aceito o nosso convite. O Cristiano Ronaldo, jogando ou não jogando, é sempre o tema. Aconteça o que acontecer, já estamos habituados a isso. Aliás, as reações dos adeptos ali antes do início do jogo, mostram isso mesmo. Parece-me que a justificação do Roberto Martínez é perfeitamente aceitável e lógica. Eu acho que o que não seria tão normal era ver o Cristiano Ronaldo jogar outra vez os 90 minutos, porque se formos olhar ao histórico dele desde o dia 14 de agosto, ou seja, em pouco mais de 3 semanas, ele tem 5 jogos, contando o jogo da Croácia, tem 438 minutos nas pernas, um jogador com a idade que o Cristiano Ronaldo tem, precisa de fazer essa gestão. Nós às vezes acreditamos que ele é sobre-humano por tudo o que ele... Os limites, pelo menos. Exato, por tudo o que vai fazendo, mas não, é mais um jogador e é bom sabermos que o Roberto Martínez o trata assim também e a ideia aqui é proteger os jogadores, exatamente. São 2 jogos com um intervalo muito curto entre eles. A seleção tem muita qualidade, não faz muito sentido insistir nas mesmas opções quando se tem tanta qualidade. Há um lado estratégico que o professor Carlos Diniz já aqui referiu, e muito bem, que também pode ter entrado um pouco aqui nas opções, não digo diretamente no caso do Cristiano Ronaldo, mas noutras opções, como no caso do Palhinha, porque será um jogo seguramente muito mais físico, de duelos, onde o Palhinha assenta perfeitamente. Portanto, parece-me uma boa gestão e sendo surpreendente e sendo sempre um assunto, aconteça o que acontecer com o Cristiano Ronaldo, é dele que vamos falar e às vezes não tanto até da seleção no seu todo, mas parece-me uma boa gestão. Rafael, olhar para este 11 de Portugal, que tem aqui algumas mudanças, também aqui uma frente de ataque nova, Pedro Neto, Rafael Leão e Diogo Jota. Acaba por ser surpreendente estas opções de Roberto Martínez, ou como o Vítor dizia, não sei se concordas, que esta questão de que é um admitir de que há muita qualidade e que não vale a pena insistir nos mesmos jogadores, dar oportunidade também a outros. Boa tarde a todos, em especial ao Carlos por estar aqui connosco. Sim, nós temos que começar a considerar isto como natural, estas mudanças, incluindo Cristiano Ronaldo no lote, porque de facto Portugal
tem uma convocatória em que todos os jogadores podem ser titulares e podem oferecer muita qualidade. Felizmente, desde há alguns anos para cá, que tem sido assim. E olhando para este 11, é um 11 extremamente competitivo, muito forte, com 4 mudanças. Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu estava aqui a confirmar uma dúvida que tinha, e é verdade que Cristiano Ronaldo nunca tinha sido suplente com Roberto Martínez. A última vez que foi suplente foi no jogo frente a Marrocos, no Campeonato do Mundo, em que Portugal foi eliminado. Portanto, ainda torna esta saída de Ronaldo do 11 mais surpreendente, mesmo que por gestão, porque sabemos que o Cristiano quer jogar todos os jogos. Por exemplo, falou-se muito do jogo frente à Geórgia, quando Portugal já estava apurado, em que mesmo assim o Cristiano Ronaldo foi titular. Mas se olharmos para quem entra, estamos a falar de Diogo Jota, que atravessa um excelente momento no Liverpool. É o titular da equipa inglesa, portanto também é um jogador que tem expectativas naturais de ter mais minutos na seleção e que apareceu pouco, infelizmente para Portugal, no Campeonato da Europa. Depois entram António Silva, Nelson Semedo e Palhinha. Parece-me ser a entrada mais relevante neste 11 para substituir o lesionado Vitinha. Como o Carlos também referiu bem, a Escócia é uma equipa que procura muito os duelos, a procura de segundas bolas. Há McTominay, que pode ser um jogador perigoso à procura do golo, muito para concluir as jogadas, e Palhinha, nesse aspecto, pode ser um jogador importante. António Silva, que já foi, diria eu, o protegido da convocatória de Roberto Martínez, porque não atravessa um bom momento, principalmente desde o Campeonato da Europa, acaba por entrar no 11 para render Gonçalo Inácio, que sem ser exuberante também não comprometeu, e esperemos que não haja um problema com Rubem Dias ou com António Silva, porque não há propriamente centrais de raiz no banco. Há Renato Veiga, que pode assumir essa posição, mas vejo mais uma defesa a 3 se for como central, e portanto esperemos que não aconteça nada com Rubem Dias e António Silva. E Nelson Semedo também acaba por ser uma entrada natural, pese a boa exibição de Diogo Dalot, que marcou, fez um autogol, também foi infeliz, mas fez uma exibição sólida. Portugal joga esta tarde com a Escócia. Roberto Martínez considera que não existem limites para Cristiano Ronaldo, ele que vai ser suplente neste duelo com a Escócia. Já Rubem Dias desejou felicidades a Bruno Lage no comando técnico do Benfica. O regresso de Bruno Lage ao Benfica foi um dos temas que marcaram a semana. Na passagem pela Luz, Rubem Dias foi orientado pelo técnico de 48 anos. O agora jogador do Manchester City recordou essa altura. Não vou fazer comentários a nível do porquê da decisão e o que é que eu acho em relação à decisão. Apenas desejar a maior sorte ao Mr. Bruno Lage. Fui muito feliz com ele no Benfica e, como tal, tanto para ele como para o Benfica, vou desejar sempre o melhor. No jogo com a Croácia, Cristiano Ronaldo atingiu a marca dos 900 golos na carreira. Roberto Martínez não tem dúvidas de que não existem limites para o capitão da seleção nacional. Acho que ninguém pode dizer que o Cristiano não pode fazer alguma coisa, porque é incrível o que está a realizar, o que está a fazer no futebol. Acho que marcar 900 goles não é fácil, é um feito histórico, incrível, é uma inspiração para gerações, para o futebol. O próximo jogo de Portugal será frente à Escócia, um encontro especial para Roberto Martínez, dado que é casado com uma escocesa. A mulher não é o problema, são os sogros são o problema, mas já tive essa experiência, mas agora é fácil, 2 seleções podem apurar. É isso que agradeço o formato da Liga das Nações. Acho que podemos ter os sogros contentes e poder ganhar o jogo também. Questões familiares à parte, Roberto Martínez tem em mente apenas um objetivo: fazer o pleno de vitórias na dupla jornada caseira da Liga das Nações. Professor, depois da vitória frente à Croácia e sobretudo daquela primeira parte que encheu os olhos aos portugueses, o que é que espera do jogo de hoje frente a esta Escócia? Um jogo um pouco mais amarrado também pelo que é o poder mais físico desta seleção escocesa, ou um Portugal ainda mais dominante? Eu penso que, em função daquilo que são as características dos nossos jogadores, da qualidade que têm e da capacidade que têm ter bola, ter a capacidade também de chegar ao último terço, terem soluções no aspecto individual, a nossa seleção vai ter que assumir o jogo. Naturalmente, com algumas precauções, mantendo sempre o equilíbrio da equipa. Talvez aqui também realçar um pouco a entrada do Palhinha, também por isso,
porque parece, em termos das recuperações defensivas, da capacidade do jogo aéreo, nos duelos individuais, será um jogador importante em função da Escócia, que procura muito isso e procura, quando em vez o jogo direto, o jogo aéreo, e isso pode e deve, naturalmente, ser importante a inclusão do Palhinha. Mas, de uma forma geral, o que espero é uma seleção dominante, em que tenha a capacidade de ter a bola, ter paciência, naturalmente, circular a bola com alguma qualidade. Estava a ver as características dos nossos 3 jogadores da frente. Não diria que pode haver muita mobilidade, porque o Rafael não é a jogadora para ter esse tipo de mobilidade, não é? Mas tanto o Neto como o Diogo Jota podem muitas vezes permutar de posição. É uma das eventualidades, a entrada do Bruno e nas zonas de finalização também, naturalmente, e mais por trás também o Bernardo, com capacidade organizativa, mais pelo corredor central, coisa que ele não faz muito no City, mas que é um jogador que está amplamente apetrechado para esse tipo de situação. Por isso, aquilo que me parece normal é a seleção ser dominante, ter capacidade de gerir o jogo em função da posse e, fundamentalmente, dos desequilíbrios, tentando que isso, com a circulação de bola e com o aparecimento de espaços no último terço, seja um fator importante para o aparecimento do gol. Vítor, e hoje podemos estar perante história na seleção nacional. Não é Cristiano Ronaldo, isso foi no último jogo com os 900 gols. Estamos a falar de Kenda, que se jogar, e é suplente, que Roberto Martínez confirmou isso, e a ficha de jogo também o confirma, se jogar torna-se o jogador mais jovem de sempre a jogar pela seleção. Acreditas que Roberto Martínez vai também dar aqui uma oportunidade a esta pérola do Sporting? Acredito que sim, acredito que sim. Aliás, se o jogo estiver de feição, não é? Sim, é importante referir, salvaguardar que o próprio Roberto Martínez projetou essa possibilidade em função do que o jogo terminar. Enfim, o Kenda é um dos jogadores que se pode estrear, há muita expectativa, mas no fundo ele está integrado num plano de jogo e terá que obedecer a esse plano de jogo, a sua entrada, a sua utilização ou não. De qualquer maneira, parece-me que isso irá acontecer. Como ia referir, aliás, comentávamos em off antes do nosso programa, que me parece que isso irá acontecer porque temos que olhar aqui um pouco ao momento também, ao contexto, e parece-me que o Roberto Martínez valoriza também um pouco esse contexto. O Kenda chegou ou está a chegar à equipa principal do Sporting com uma afirmação muito forte, aproveitando também aqui algumas ausências no Sporting para alinhar jogos a titular. Ganhou muita confiança nesta fase e se olharmos, felizmente, no contexto das nossas seleções temos tanto talento como já falamos, mas se olharmos a um panorama mais geral, o Kenda será neste momento talvez o grande talento a emergir no futebol português. E eu acho que o Roberto Martínez também interpretou bem esses sinais ao convocá-lo. A questão do mérito ou demérito da convocatória é um pouco mais complexa, porque se olharmos apenas ao rendimento do Giovanni Kenda, apesar de todo o entusiasmo que ouvimos ali os adeptos partilhar também, não me parece que faça assim tanto sentido, não é? Porque se olharmos ao que outros jogadores já fizeram em termos de rendimento e não foram chamados, e o Giovanni Kenda foi, ok, olhamos então para o argumento da idade, da projeção, de todo este momento, e aí sim compreende-se melhor esta decisão. É sem dúvida um grande talento e se nós não o soubéssemos ou não o antecipássemos também, bastaria acreditarmos nas palavras do Ruben Amorim com tudo aquilo que ele tem dado ultimamente nos jovens que lança e o facto de a confiança que ele tem dado e a qualidade que ele tem atribuído, parece-me que é o melhor selo de garantia, e o Giovanni Kenda será um grande talento para o presente, mais para o futuro, mas também já a partir deste momento. Rafael, e há um outro jogador na seleção, estou a falar de Bruno Fernandes, que celebra hoje o seu 30º aniversário e cumpre também o jogo 600 na sua carreira. Pode, não havendo Cristiano Ronaldo no 11 titular, ser Bruno Fernandes a assumir aqui um papel um pouco de líder e de protagonista nesta seleção de Portugal? André, se me permites só 30 segundos também para tocar no Kenda, eu acho que a chamada de Kenda surpreende naturalmente,
mas também surpreende ainda mais porque estivemos habituados a anos de conservadorismo, em que se demorou muitas vezes a chamar jogadores com muita qualidade, e também temos de nos habituar que nem todos os jogadores têm de dar os passos considerados naturais, ou seja, sub-17, sub-19, sub-21 e só depois chegarem à seleção A. E até para aproveitar, não sei se concordas, aproveitar aqui uma onda de entusiasmo, como o Vítor fazia referência, os próprios adeptos falam muito de Kenda e querem vê-lo jogar, aproveitar esta onda de entusiasmo também em torno da seleção. Sim, sem dúvida. E creio que se Portugal tiver a vitória garantida nos minutos finais, na segunda parte, creio que Roberto Martínez poderá dar esse presente a Kenda e aos adeptos que o querem ver em campo, porque é um jogador que já tem uma maturidade muito acima da média e oferece muitas soluções. Pode jogar como ala, pode jogar a extremo, como aliás o Ruben Amorim também vê o jogador com bastante versatilidade. Em relação a Bruno Fernandes, acredito sim que o Bruno Fernandes já há muito que é um dos líderes da equipa. No Mundial 2022 foi um dos melhores jogadores de Portugal. Neste campeonato da Europa, é preciso dizê-lo, não esteve assim tão bem e muitas vezes ficou em campo mais por estatuto do que por rendimento, porque discutimos muitas vezes as vezes que Roberto Martínez, por exemplo, tirou Vitinha e deixou o Bruno Fernandes em campo, mas no que toca ao aspecto de liderança, é assim no Manchester United, mesmo que o Manchester United seja uma casa a arder, é de enaltecer que o Bruno Fernandes seja de facto o líder daquela equipa, o melhor jogador daquela equipa, e na seleção, por todo o rendimento que tem tido ao longo da seleção. Lembro que, apesar do Euro não ter sido tão bom na qualificação, foi também o melhor jogador de Portugal nessa qualificação. Portanto, por tudo o que tem conseguido pela seleção, pela experiência que já tem, é claramente um dos líderes ou o líder desta equipa quando Cristiano Ronaldo deixar de jogar na seleção. Vamos olhar agora para o Benfica, porque Fredrik Orsnes está ansioso para voltar à competição. O jogador do Benfica recupera de uma lesão muscular na coxa direita, mas garante que está a trabalhar arduamente. Orsnes diz, e estou a citar: "Vou estar de fora algumas semanas, mas estou a trabalhar arduamente para voltar o mais depressa possível. Tenho essa esperança e quero mesmo recuperar muito rapidamente. Vou dar o máximo todos os dias para o conseguir." São palavras de Orsnes à plataforma B-Play a propósito do jogo 100. Recordo que o jogador lesionou-se frente ao Estrela da Amadora a 25 de agosto e enfrenta uma paragem de 4 semanas. Orsnes apela à união, o médio diz, e cito novamente: "Temos de nos manter todos juntos, jogadores e adeptos, para irmos na direção certa." Estas declarações de Orsnes foram gravadas antes do despedimento de Roger Schmidt. Florentino está entusiasmado com os treinos e aparentemente sente que voltou em força. O médio deixou uma mensagem nas redes sociais. Florentino escreveu, e estou a citar: "De volta a todo o gás." O jogador de 25 anos é o único do plantel com quem Bruno Lage trabalhou na primeira passagem pelo Benfica. Florentino foi titular nas 4 primeiras jornadas, com Roger Schmidt no comando técnico, e agora vai trabalhar com quem o conhece bem. O internacional sub-21 português foi precisamente promovido por Bruno Lage à equipa principal em 2018-19 e acabaria por participar em 11 jornadas na caminhada rumo ao título de campeão nacional. Os primeiros dias de Bruno Lage no Seixal foram verdadeiras maratonas. Segundo apurámos, o treinador regressou ao Benfica com toda a força para se inteirar de todos os dossiês do plantel e criar também novas rotinas. Os 2 primeiros dias depois da apresentação como sucessor de Roger Schmidt foram assim verdadeiras maratonas. Na sexta-feira, dia em que o plantel voltou aos treinos, Bruno Lage chegou ao Benfica Campos pelas 8h30 e saiu já às 9 horas da noite. Ontem, mais uma jornada intensa e longa. Lage entrou cedo no Benfica Campos, orientou mais uma sessão de treinos e ao final do dia ainda permanecia no Seixal. Bruno Lage dá tudo com o jogo frente ao Santa Clara em mente. Bruno Lage vai ter um arranque difícil no Benfica. Isto porque as Águias vão iniciar a Liga dos Campeões com a viagem mais longa da época, a Belgrado, na visita ao Estrela Vermelha. Bruno Lage ainda procura introduzir as suas ideias e já sabe que um dos próximos testes é justamente frente aos sérvios, a 19 de setembro, num ambiente geralmente hostil para os visitantes. Na última passagem pelo Benfica, o treinador também enfrentou uma longa deslocação para a principal prova de clubes da UEFA, quando o Benfica foi ao reduto do Zenit, em São Petersburgo, na Rússia. Agora, antes da viagem a Belgrado, Bruno Lage joga primeiro para o campeonato frente ao Santa Clara. E é por aqui mesmo que vamos começar. Rafael Soares, Bruno Lage voltou ao Benfica, voltou, como também era de esperado, com uma enorme vontade e motivação e tem, de facto, vamos chamar-lhe assim, feito horas extra para que corra tudo na perfeição e, naturalmente, será esse o desejo do treinador.
Vai muito ao encontro da frase que deu a manchete do Recorde de ontem, que é que não há tempo a perder, e de facto não há. Bruno Lage não tem os jogadores todos à sua disposição, bem longe disso, como sabemos só tem 7 jogadores da equipa principal à sua disposição, portanto ainda não pode passar grande coisa a nível tático aos seus jogadores, mas Bruno Lage não é por conhecer os cantos à casa e conhecer o Benfica e conhecer o futebol português que não tem muito a avaliar. Certamente o Bruno Lage já está a avaliar ao milímetro todos aqueles que são os jogadores do seu plantel, principalmente aqueles que menos bem conhece, como os jogadores que chegaram, por exemplo, em cima do fecho do mercado de transferências, o Turkoglu à cabeça, mas há muitos jogadores com quem Bruno Lage não trabalhou. Aliás, o Florentino, de quem tu falaste há pouco, foi mesmo o único jogador com quem Bruno Lage trabalhou no plantel do Benfica. Portanto, o Bruno Lage tem muito a avaliar, tem também de estudar os adversários que vai ter pela frente, porque é preciso lembrar, porque mesmo tendo este período de trabalho e além de não ter os jogadores que estão nas seleções, depois há muito pouco tempo para treinar, porque o Benfica depois vai ter sempre 2 ou 3 jogos por semana, tem essa tal visita ao Estrela Vermelha e Bruno Lage quer, acima de toda a gente, diria eu, ter sucesso também, porque depois da primeira passagem pelo Benfica, em que as coisas não acabaram bem, o próprio Bruno Lage sabe que não é um treinador consensual e sabe que tem muito trabalho pela frente. Uma boa notícia, e também já disse ontem, é que será difícil o Benfica jogar pior do que nas últimas partidas de Roger Schmidt no comando técnico do Benfica, mas a verdade é que o Benfica tem de jogar, não só tem de jogar um bocadinho melhor, tem de jogar muito melhor para atingir os seus objetivos. De resto, e tocaste na viagem à Sérvia para defrontar o Estrela Vermelha, Bruno Lage não tem só provas a dar no campeonato. A Liga dos Campeões, ir longe é um objetivo para o Benfica, não só desportivamente, mas também financeiramente. Conseguir o apuramento na Liga dos Campeões é importante e Bruno Lage tem um histórico negativo nas competições europeias. Também muitas das críticas em torno do seu trabalho passaram pelo rendimento que o Benfica teve tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, quando Bruno Lage treinou pela primeira vez a equipa principal do Benfica. Portanto, há muito trabalho a fazer, há pouco para aproveitar, diria eu, daquilo que Roger Schmidt deixou. Portanto, no fundo, o Bruno Lage o que tem de fazer é, no fundo, uma pré-época com a temporada já em andamento, com as coisas ainda mais complicadas, porque não tem todos, nem, no fundo, quase nenhum jogador daqueles com quem conta para montar a sua base. Professor, esta questão dos jogadores que estão nas seleções é aqui importante, porque olhamos para o calendário e parece que Bruno Lage teve muitos dias para trabalhar, até o jogo com o Santa Clara, mas a verdade é que teve, mas não teve os jogadores principais da equipa, aqui os protagonistas da equipa, porque estão ao serviço das seleções. Isso pode ser também aqui um entrave, e pela sua experiência também. Sim, é uma dificuldade, claramente isso, fora de questão, porque quando entra um treinador já com a época em andamento, naturalmente precisa de algum tempo e precisa fundamentalmente de treinar. Também sabemos, por outro lado, que os jogadores que fazem parte do plantel do Benfica são jogadores que têm já alguma capacidade para ir absorvendo princípios de jogo, não só pelo treino, mas também por outros processos, naturalmente, não é? Pela conversa, pelos vídeos, por uma série de questões envolventes ao próprio treino que podem, de alguma maneira, ajudar a integração daquilo que são novas ideias, novos princípios de jogo, uma forma de estar claramente diferente, com toda a certeza. Tudo isso ajuda, mas que é uma dificuldade, isso está fora de questão, mas é uma dificuldade que todos sabemos que é assim. O Bruno Lage também sabe que essa era a dificuldade inicial. Terá que ter soluções para minimizar essas não presenças no treino e a chegada até alguns. Mais importante será a recuperação do que propriamente as viagens, o esforço, enfim, terá que haver algum cuidado muitas vezes e o treino fica para segundo plano, mas era uma questão que estava no ar e todos sabíamos que ia acontecer. Logo, a estratégia tem que ser alterada, prevista, em função desta realidade. Chegar aqui também um bocadinho com o plano psicológico da motivação da equipe. Sim, claramente, porque quando chega um treinador novo, naturalmente há uma motivação extra de todos, não é? De todo um staff, dos próprios jogadores, que querem de alguma maneira também mostrar que têm capacidade para jogar enquanto titulares ou serem uma opção inequívoca para o treinador. Isso é sempre algo muito importante quando chega um treinador novo. Nesta conjuntura, digamos assim, em que o Benfica apresentava uma equipa um bocado monocórdica, digamos assim, que não tinha grandes
alterações no seu processo, em que o jogo era muito igual sempre, que não havia tentativas de desequilíbrio permanentes no meio campo, nas faixas laterais, isso não acontecia com frequência. Obviamente que aqui o próprio treinador pode implementar alterações, naturalmente, no próprio 11 e uma dinâmica claramente diferente. É o que o Benfica precisa, penso eu. Vítor, tem aqui, Bruno Lage, uma tarefa complicada, porque não tem os jogadores para trabalhar, como já aqui vimos, de frente ao Santa Clara, que está a fazer um bom arranque de campeonato, e depois tem logo uma visita ao Estrela Vermelha, não que seja propriamente o adversário dos mais difíceis da Liga dos Campeões, mas há sempre aquele ambiente hostil. Portanto, não se avizinha tempos fáceis para Bruno Lage, quando precisa, sobretudo nesta fase, de mostrar serviço. Sim, aqui a questão é o tempo e esse aspecto de trabalhar um pouco em cima do joelho nesta fase que é inevitável, porque nesta altura estão 14 jogadores nas seleções, estão 5 jogadores lesionados, estão 7 a trabalhar e o panorama não será muito melhor daqui para a frente, porque se olharmos ao calendário, como referiste, é o Santa Clara, depois é o Estrela Vermelha fora, depois é o Boa Vista fora, Gil Vicente, Atlético de Madrid e Nacional até à paragem do campeonato em outubro. Portanto, o tempo para treinar continuará a ser muito pouco. É claro que o que seria preciso de facto, como foi referido, era uma pré-época. Isso já não é possível, porque voltamos àquela questão de ontem, olhando para o calendário e a esta paragem, sim, parece o momento perfeito para mudar de treinador, mas depois, se olharmos à realidade e ao calendário, talvez não seja assim um momento tão perfeito. A verdade é que Bruno Lage está perante uma tarefa muito difícil, porque eu juntaria à frase que colocamos na capa do Não Há Tempo a Perder, juntaria outra frase, é que está quase tudo por fazer, né? No caso dele e também no caso da construção da equipa. Se olharmos mais ao panorama geral, como referia o professor Carlos Diniz, uma equipa monocórdica, com déficit de dinâmica, claramente. Eu penso que, sobretudo no jogo com o Moreirense, notou-se uma equipa muito desgastada e isso transmitiu-se a quem estava a ver. E o Bruno Lage pretende dar esse choque de energia, aliás, vontade, foi a palavra que ele mais usou na apresentação, e é sobretudo isso que ele pode fazer neste momento, como estávamos a falar. É tentar libertar os jogadores no aspecto psicológico, e muitas vezes isso provoca uma reação positiva. Aliás, eu penso que na primeira passagem dele pelo Benfica, que acaba com a conquista do título, é muito isso que acontece, é o efeito de libertação. Há um grande desgaste, ou existia um grande desgaste com o Roger Schmidt, e quando falo do grande desgaste estou a falar obviamente dos jogadores, não é? Havia um grande desgaste do lado dos jogadores, que se notava claramente em campo, e isso viu-se em Moreira de Cónegos, e com a chegada do Bruno Lage, um novo discurso, novas ideias, uma atitude diferente. Isso também aconteceu no início da era Roger Schmidt, é certo, mas o futebol é isto mesmo, é feito de ciclos, e é sobretudo isso que me parece que o Bruno Lage pode fazer num contexto em que tem muito poucos jogadores ao dispor e tem um calendário muito complicado pela frente. Rafael, esta frase que o Vítor utilizou, há muito para fazer. O que é que há para fazer neste Benfica? Sobretudo, e não sei se concordas, mas conquistar aqui os adeptos, como dizias há pouco, não foi consensual, portanto, essa será a primeira missão, obviamente, para além de ganhar ao Santa Clara? Sim, o Bruno Lage encontrou o grupo de adeptos do Benfica completamente desunido, isso é visível e palpável nas bancadas da Luz. Portanto, e Bruno Lage já começou a tentar fazer esse trabalho logo na conferência de apresentação, ao apontar ao seu benfiquismo e ao seu passado mais cor-de-rosa, diria, sem falarmos tanto daquilo que correu mal com Bruno Lage, e portanto Bruno Lage teve um discurso, uma tentativa de agregar, uma tentativa até de se diferenciar de Roger Schmidt na sua forma de estar e de viver os jogos e os treinos. Portanto, por aí Bruno Lage já começa a fazer esse trabalho de tentativa de união, e apesar de não estarmos a falar de um treinador consensual entre os benfiquistas, acredito que aquilo que Rui Costa disse se torne verdade, ou seja, a partir do momento em que foi apresentado, Bruno Lage torna-se o treinador de todos os benfiquistas, porque não acredito que os adeptos, a partir de agora, não estejam ao lado de Bruno Lage, porque Bruno Lage nada fez para ser contestado pelos adeptos nesta altura, que já foi oficializado como treinador. Depois há muito a mudar, porque de facto o Benfica era uma equipa amorfa. A verdade é que sente-se que os jogadores também já não davam muitos créditos a Roger Schmidt, porque também sabem aquilo que se passa em campo. Mas, ironicamente, também foi muitas vezes a qualidade individual
a salvar a equipa de Roger Schmidt. Ainda no último jogo, frente ao Moreirense, o Benfica acabou por resgatar um ponto praticamente em cima do apito final. Portanto, a equipa, na verdade, nunca desistiu de ir em busca dos resultados, mas quando não há dinâmicas suficientes para ganhar jogos, é difícil. Era uma equipa sempre muito pouco criativa e olhando para as opções de Roger Schmidt, acredito que há muita coisa a mudar já no primeiro jogo de Brunelage, porque acredito que o mais importante é Brunelage tentar desde já implementar o seu modelo de jogo. Se olharmos para o meio-campo, eu não acredito que Florentino e Leandro Barreiro continuem a ser titulares em simultâneo. Vamos ver se algum deles sequer o é, porque ainda falta saber em que sistema jogará, entre o 4-3-3 e o 4-4-2, que acredito que não andará a fugir muito disso, mas depois há jogadores com as posições ainda por descobrir. Para mim é completamente incompreensível como é que o jogador mais caro da história do futebol português, Cockchu, ainda não tem um papel definido neste Benfica, quando é um jogador que tem toda a capacidade para ser influente. Auschwitz, vamos ver se continua como extremo. Acredito que pode voltar a ser um médio-centro, aquela que é a sua posição de raiz, e com quem jogou, por exemplo, ao lado de Cockchu no Feyenoord. Vamos ver o papel dos extremos, Aktürkoğlu, vamos ver a gestão de jogadores que eram muito intocáveis para Roger Schmidt, como Di Maria, principalmente, mas também Otamendi. Vamos ver como é a gestão, tendo em conta que há um Tomás Araújo a crescer. Depois há que recuperar os jogadores que estavam animicamente muito em baixo, certamente, e que também podem agradecer a saída de Roger Schmidt, no fundo, como é o caso, por exemplo, de Artur Cabral, que para Roger Schmidt pouco contaria esta temporada e que pode tentar agora resgatar algumas oportunidades. Portanto, recuperar o espírito dos jogadores, recuperar a luz, mas sobretudo, e aquilo que é mais importante, é tentar montar desde já a sua ideia de jogo e fugir àquilo, no fundo, que era o papel a equipa de Roger Schmidt. Professor, estava aqui a vê-lo pelo canto do olho enquanto o Rafael falava e ia aqui gesticulando com a cabeça à medida que ele ia enumerando aqui as alterações que Bruno Lage poderia fazer no Benfica. Agora, o que eu lhe pergunto é que alterações é que Bruno Lage deve fazer, naturalmente? Pois, essa é uma questão que vamos desvendar do primeiro jogo, naturalmente. Mas, obviamente, que tem que haver alterações. Sabemos que a nossa competição interna é uma competição distinta daquilo que é a Liga dos Campeões, naturalmente, ou outra prova europeia. Porque, normalmente, a maior parte das nossas equipas, em função dos jogadores que têm, dos orçamentos que têm, que falamos muito nos orçamentos quando jogamos contra equipas de nível superior, mas o depois internamente passa-se o mesmo, mas ao contrário, não é? Porque temos orçamentos baixíssimos e, obviamente, que a maior parte dessas equipas, por muito boa vontade que os treinadores tenham de jogar um futebol virado para o ataque, obviamente, quando jogam com uma equipa com a dimensão do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, naturalmente têm que ter alguma reserva nessa perspectiva de jogar deliberadamente para o golo. Por isso, jogam muito num bloco médio-baixo, o que implica que o Benfica tenha dinâmica, fundamentalmente, que tenha jogadores que entrem pelas alas e que possam, de alguma maneira, desequilibrar no 1 contra 1 e até no próprio meio-campo tem que haver jogadores desequilibradores, não pode ser só jogadores de passe, porque o passe é determinante, mas na maior parte das vezes não é suficiente, não é? Por isso tem que haver jogadores que tenham esse tipo de características e aí, naturalmente, o Bruno vai ter que decidir. Não sabemos até que ponto é que o Renato Sanches, por exemplo, já tem capacidade física para poder... Fará sentido manter esta dupla que tem jogado? De todo, não. De todo. Isso não me parece que seja possível manter, não é? Não parece. Acho que foi alguma teimosia, talvez, do treinador do Benfica, do ex-treinador do Benfica. Penso que foi mesmo alguma teimosia, porque não se justifica de todo uma equipa que tem que assumir o jogo, que é o caso do Benfica, tem claramente que assumir o jogo em Portugal, não é? Não há dúvida nenhuma, ninguém tem dúvidas sobre isso. E manter dois jogadores que são muito semelhantes, não é? Na forma de estar. São jogadores que procuram os equilíbrios, têm passe, têm qualidade, naturalmente, mas são jogadores que não dão aquilo que a equipa precisará, que são os desequilíbrios individuais, que é o entrar em linhas mais avançadas, não é? Porque são bons em alguns aspectos, mas o depois, quando é preciso, o jogador, digamos assim, porque às vezes o coletivo às vezes até nem funciona. Mas quando temos jogadores que têm capacidade individual para desequilibrar, já nos resolvem muitos problemas. Mas é preciso eles estarem lá dentro de campo, não é? Se não estiverem dentro de campo, fica tudo muito igual. Por isso, os jogadores, isso é o fundamental. Nasal, Di Maria vai jogar, naturalmente. Temos agora o novo jogador, Aktürkoğlu, que
pode muito bem ser uma solução. Vamos ver também a adaptação dele ao nosso futebol, naturalmente, isso também é importante. Chegar, ver e vencer, nem todos conseguem, naturalmente. Há essa perspectiva, mas será uma das soluções para outra ala. E depois, no meio-campo, obviamente, o Oxers é um jogador que me parece fundamental também na equipa do Benfica. Ele jogou em todas as posições quase, exceto o guarda-redes, mas parece-me que não pode ser por aí, não é? Tem que ser um jogador que jogue no corredor central, que dá outra qualidade à equipa, com toda a certeza, não é? Agora, a escolha está lá. Até porque o Bruno assumiu claramente que os jogadores que tem são jogadores que lhe dão garantias. Ele disse isso, não é? Por isso, essa parte está entregue, não é? Ele vai ter que assumir isso, mas vai ter que ter boas escolhas, na minha perspectiva. Vítor, não te quero deixar fora de jogo, naturalmente, aqui neste tema, mas aquilo que eu te pergunto, e há pouco o professor falava disso, que é quando chega um treinador, todos os jogadores sentem que partem da mesma posição. O que eu te pergunto é, partem mesmo todos da mesma posição? E vou-te lançar aqui um caso específico, que é, por exemplo, Artur Cabral. Um jogador que era para sair, acabou por ficar. Está no mesmo patamar de Pavlidis com a entrada de Bruno Lage ou achas que não? Acho que está. Enfim, o Pavlidis fez uma boa pré-época. Não está a impressionar assim tanto na competição oficial, mas isso tem a ver com a própria equipa. Mais uma vez, não estamos a falar de ténis, estamos a falar de futebol, que é um jogo coletivo, e parece-me claramente que o Pavlidis está em vantagem, isso é inequívoco, e o Artur Cabral, sim, eu penso que estará na mesma posição. A vantagem que ele tem, se quiseres, é nesta altura estar a trabalhar com o Bruno Lage, e é dos poucos, é dos tais 7 jogadores que o Bruno Lage tem ao seu dispor neste momento. E isso talvez sim possa ser uma vantagem. Agora a questão também é tentar perceber se a cabeça do Artur Cabral está no Benfica ou não está, porque também passou um verão um pouco ingrato do ponto de vista de mercado, em que pareceu constantemente empurrado para fora da luz e fica a sensação de que só não saiu porque entretanto surgiu uma oportunidade de negócio com o Marcos Leonardo. Portanto, acho que é um jogador que Bruno Lage, até estando a trabalhar com ele, deve fazer tudo para recuperar, porque estamos a falar de um investimento muito elevado do Benfica, um jogador que, recuando um ano, custou o mesmo que Vítor Gyökeres, 20 milhões de euros, é um investimento muito, muito elevado do Benfica e, portanto, não é o investimento que explica a qualidade do jogador, mas obriga a que seja feito um esforço, diria eu, para o recuperar desportivamente, porque alguma coisa terá de mostrar diferente daquilo que mostrou até agora. Penso que ele não parte numa posição favorável, claramente, por tudo aquilo que aconteceu, por todo este contexto que é negativo e que já vem da época passada. Vou ter aqui a vantagem de ter esta semana para trabalhar, estes dias para trabalhar exatamente, com mas tem essa vantagem. Penso que é uma vantagem porque o treinador vai ficar a conhecê-lo melhor do que a outros jogadores e isso pode ser um bom ponto de partida para recomeçar, se não do zero, quase do zero, no caso do Artur Cabral. Vamos então avançar neste recorde na hora e olhamos agora para o Sporting. Santos Justo já está a trabalhar no relvado. O defesa central continua o processo de recuperação da lesão na coxa direita, sofrida no jogo de pré-época frente ao Sevilha, mas agora já realiza trabalho específico no relvado e será alvo de um plano específico de reforço muscular para poder voltar à competição. Esta acaba por ser uma boa notícia para Ruben Amorim, que continua a ver nomes de Kovacic, Diogo Pinto e Rafael Nela constarem no boletim clínico do Sporting. Ao serviço da seleção, Morita não esquece o Sporting. Após a goleada de 7-0 imposta pelo Japão à China, em jogo referente à qualificação para o Mundial 2026, o médio confessou que vê com agrado a solução de jogar com 3 centrais nas costas, como habitualmente faz na equipa liderada por Ruben Amorim, sobretudo porque permite à equipa meter mais gente no ataque. Estas foram as palavras do médio japonês após esta vitória do Japão frente à China. Arder estreou-se num jogo particular com a camisola do Sporting. A treinar em Portugal há menos de uma semana, o avançado dinamarquês começou a mostrar o seu potencial, num particular com o Mafra, disputado ontem em Alcochete.
beneficiando da ausência de Gyökeres. O último reforço assegurado pelos Leões deixou boas indicações, pois participou diretamente nos 2 golos marcados pela equipa leonina, que venceu por 2-1. Arder jogou os 90 minutos e mostra assim a Ruben Amorim que está disponível para ajudar a equipa já no próximo jogo frente ao Arouca. O Sporting vai dar um bónus monetário a Viktor Gyökeres para premiar o jogador por não ter saído no mercado de verão. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do jornal Record. Segundo estas novas informações, está a ser estudada a melhor forma de compensar Gyökeres. A hipótese mais provável é um aumento salarial sem qualquer alteração na extensão do contrato ou na cláusula de rescisão, que está neste momento fixada nos 100 milhões de euros. O Record acrescenta que o goleador do Sporting tem de facto essa expectativa. Frederico Varandas também tem interesse em aumentar o salário de Gyökeres, já que é um dos jogadores mais importantes para Ruben Amorim. E é por aqui que começamos a conversa sobre o Sporting. Vítor, está em cima da mesa este aumento salarial a Gyökeres. Acho que poucos têm dúvidas de que é justo e merecido. Sim, isso acho que é inquestionável. A questão aqui é mais o timing, o momento em que isso acontece. Dizer que é uma possibilidade que já estava, que já vinha a desenhar-se há algum tempo, porque o plano do Sporting desde há muito tempo passava por manter Gyökeres. Quando a época termina, o Sporting campeão, esse assunto ganhou alguma força porque sabia-se que é um jogador que tem muito mercado. A lesão de Gyökeres no final da época acaba por travar um pouco esse ímpeto que eu acredito que teria sido bastante diferente no verão. E então esta possibilidade da correção salarial que começou a desenhar-se em meados do ano ganhou forma concreta agora, que era o momento certo para isso acontecer. Como nós escrevemos no Record hoje, não há ainda nenhuma negociação aberta, mas o assunto já foi falado, o tema está em cima da mesa e será um assunto para concretizar nos próximos dias, diria nas próximas semanas. É uma questão que está apalavrada, mas não fechada entre as partes, e é uma hipótese concreta. Obviamente, falando da justiça, temos que remeter para aquilo que Vítor Gyökeres tem feito nos últimos meses. Melhor jogador do campeonato português, 43 golos no total da época, 15 assistências. Esta época, mesmo depois da lesão, já vai com 8 golos e 5 assistências. Parece que foi operado há pouco tempo. Exato. Ele quando volta, aliás, recordar essa curiosidade, num jogo particular com o Farense, faz um hat-trick. Portanto, não foi propriamente afetado por essa questão. E ainda bem para ele, para o Sporting e para o futebol português, porque é um jogador extraordinário. Não sei por quanto tempo mais é que o vamos ver por cá. Sabemos que nestas coisas há sempre inevitabilidades, como vimos no caso do João Neves, que estava a aparecer. No caso do Vítor Gyökeres, é um jogador já com 26 anos, diferente neste aspecto, mas enquanto o Sporting o conseguir segurar, seguramente uma boa notícia para o futebol português, também para o Sporting. A porta de saída, diria que para o Gyökeres está entreaberta. Ele, no início da semana passada, aliás, vem falar sobre isso, quando refere a questão do valor da cláusula, que entende que é demasiado elevado, falando de um jogador com 26 anos. Por isso, eu penso que no final da época voltaremos a falar disto, seguramente, ao longo da época, mas é um assunto que acredito que ganhará força de novo no final da temporada. Professor, Viktor Gyökeres está novamente num momento de forma brutal, os números assim o confirmam, e foi, sem dúvida nenhuma, uma excelente movimentação do Sporting ao conseguir manter Viktor Gyökeres por mais uma temporada. Este aumento salarial também é aqui justo para recompensar um jogador que não forçou a saída e que aceitou também ele ficar. Pois, estou convicto que abordagens houve muitas, provavelmente, não é? Naturalmente, a cláusula de rescisão é bastante alta. Mas, no entanto, é um número que existe, porque se não houvesse cláusula de rescisão, provavelmente o Sporting até podia pedir mais, não é? Porque não havia limite, assim, há um limite, mas obviamente que é um limite elevado, fora de questão. Aquilo que o Vítor faz dentro de campo é realmente completamente diferenciado de qualquer ponta de lança dos últimos anos em Portugal, não é? Fica assim a dúvida como é que um jogador com estas qualidades estava na segunda liga, na Premiership.
e praticamente ninguém o viu, entre aspas, não é? É claro que o viram, mas a que propósito é que um jogador com este talento estava ali à mão e praticamente as grandes equipas não o viram. No entanto, também aqui diria que o sucesso do Vítor Gyökeres também tem muito a ver com o Ruben Amorim, na minha perspectiva, porque claramente mudou aquilo que era o processo de jogo do Sporting em função das características do ponta de lança que hoje em dia tem. E isso, naturalmente, valorizou também muito o jogador. Não é só a qualidade dele, mas também aquilo que a equipa dá para ele, lhe dá e a forma de jogar que a equipa tem apresentado. Algumas nuances que não eram presentes enquanto ele não esteve e agora existem. E ele tem a capacidade explosiva, tem uma velocidade prolongada incrível, porque nem todos os jogadores conseguem aquele tipo de comportamento em termos físicos. E depois, não sendo um jogador que tem, não é um malabarista, quando nós falamos e evidenciamos a técnica, ele no fundo tem uma técnica elevada, só que não é de facto um tecnicista daqueles que nós às vezes dizemos. Fantasista. Exato. Mas o que é facto é que a produção dele está aí, não é? Eu às vezes tenho alguma dificuldade relativamente às assistências e ele tem feito muitas, porque hoje em dia tudo é assistência. Um passo do meio campo já é assistência hoje em dia e eu fico um bocado confundido e às vezes já não falo muito de assistências porque fico demasiado confundido, não é? O que é uma assistência. Mas, voltando à questão do Vítor, eu acho que é perfeitamente ajustado e é no timing certo que o Sporting está a atuar, porque percebo que um jogador destes quer jogar a um nível ainda mais elevado e quer jogar numa grande equipa da Europa. E isso é perceptível e é humano, no fundo, não é? Mas penso que, em função de tudo, acho que é o momento certo para poder dar um estímulo acrescido ao jogador que não o tem precisado, a verdade é essa, porque ele tem tido um rendimento muito forte neste início da época. Não é por aí que ele vai ser melhor ou pior, mas parece-me que é o momento ajustado para isso. Rafael, Vítor Gyökeres tem tido de facto um rendimento muito interessante neste arranque de temporada e depois, ainda esta semana, voltou a fazê-lo também, uma boa exibição na seleção da Suécia. Isto é também importante para Vítor Gyökeres mostrar-se no plano internacional e, sobretudo, também na Liga dos Campeões, que vai jogar esta temporada com o Sporting. É um ponto essencial nesta temporada do Gyökeres, porque ele não teve a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões na temporada passada. E a Champions é uma grande montra. Se nos lembrarmos, por exemplo, de avançados em Portugal, o Darwin, por exemplo, quando foi transferido para o Liverpool, foi muito por causa daquilo que fez na Liga dos Campeões, porque a temporada do Benfica nem foi por aí além. Portanto, a forma como os jogadores se mostram nestes grandes palcos é absolutamente essencial, mais do que na Liga Portuguesa, que é uma liga, quer queiramos, quer não, relativamente periférica. Este aumento para o Gyökeres, deixa-me dizer, é absolutamente merecido, ninguém contesta isso, e ouvimos muitas vezes o Ruben Amorim a dizer nas conferências de imprensa, já ouvimos 2 ou 3 vezes a dizer que faz força para estes aumentos. Neste caso, parece-me que não foi preciso fazer grande força, porque na estrutura do Sporting parece-me estar todos de acordo em relação ao impacto que Gyökeres tem na equipa. Há pouco, penso que foi o Carlos que tocou num ponto. O Gyökeres, esta semana, já disse que tem a vontade de um dia jogar numa liga mais importante ou maior do que a portuguesa. Não tenho grandes dúvidas que o futuro de Gyökeres vai passar por aí, principalmente passando pelo mercado inglês, onde estão os clubes mais endinheirados. E fez-se muito barulho por causa daquilo que Gyökeres disse, mas deixa-me dizer que é perfeitamente natural os jogadores quererem dar esse salto. E é preferível Gyökeres ser sincero do que estar em Portugal a dizer que é sportinguista desde pequenino, porque um jogador como o Gyökeres não vai estar em Portugal para sempre. É bom que nos habituemos a isto, e aquilo que fizer na Liga dos Campeões de facto vai ser tremendamente decisivo. O Carlos tocou noutro ponto importante, que é o contexto que Gyökeres encontrou. Ruben Amorim de facto soube potenciar aquilo que Gyökeres tinha de melhor pelos números que tem. É um dos avançados com mais impacto que me lembro de ver em Portugal neste século. Muito difícil encontrarmos 1 ou 2 que possam rivalizar com o avançado sueco, mas em resumo também te queria dizer isto: é assim que se valorizam os jogadores que de facto queremos na nossa equipa. Fazendo uma comparação com aquilo que aconteceu no Benfica, por exemplo, com João Neves, que era o jogador mais valioso do Benfica, João Neves nunca teve uma proposta salarial que fosse condizente com o estatuto que tinha e com a cláusula de rescisão que tinha. No caso de Gyökeres, o Sporting está a valorizá-lo perfeitamente de acordo com aquilo que ele vale.
Vitor, Gyökeres está num bom momento, mas está aí a surgir um outro nome, que é Arda, já ontem jogou num particular. Sei que já falaste aqui nesta mesa sobre o que ele fez nesse tal jogo frente ao Mafra. Aquilo que eu te pergunto é, pode ser aqui também uma ajuda, um concorrente para Viktor Gyökeres, ou é apenas um aprendiz do avançado sueco e quem sabe o seu substituto na próxima época? Eu acho que ele é um pouco de tudo isso que referiste, André. Vai ter que ser um pouco tudo isso. Aprendiz, complemento, substituto. Ele chega para aprender, porque é um jogador que tem 19 anos. E se olharmos para opções que o Sporting tinha da formação, não é um jogador diferente desse ponto de vista da idade do Rodrigo Ribeiro ou do Rafael Nel, mas é um jogador diferenciado, como já se percebeu também por estas primeiras impressões, do ponto de vista físico, um jogador com muitas semelhanças em termos de perfil com o Gyökeres, e é um jogador que, obviamente, quando se investe 19 milhões de euros num talento de 19 anos, e estamos a falar de um tipo de investimento que o Sporting não tem feito assim tantas vezes nos últimos anos, por razões históricas, porque é um clube formador, mas também por razões financeiras, porque não faz assim tão grandes investimentos, e basta referirmos que o investimento, a contratação mais cara de sempre, é o Viktor Gyökeres, que custou fixo inicialmente 20 milhões de euros, entretanto já o Sporting investiu mais e levou isso para 24 milhões, esse valor, mas há aqui uma diferença muito curta e estamos a falar de um jogador de 19 anos. Portanto, acho que ele desportivamente vem para aprender, para começar a oferecer algo à equipa, mas é um jogador diferente do Ioannidis, é ingrato compará-los, não tem nada a ver naquilo que podem oferecer no imediato, mas se o Sporting foi buscar é porque acredita que ele também pode dar alguma coisa no imediato. E se olharmos para o plantel do Sporting, não havendo o Gyökeres, o número 2 é mesmo o Konrad Ardert, por isso vamos vê-lo seguramente jogar. E acredito que fará muitos minutos. Isso terá de acontecer inevitavelmente, porque o Gyökeres é um pouco como o Nuno Santos, que leva o Ruben Amorim a sorrir, quer jogar sempre também. E vimos o que aconteceu na época passada. Ele sofreu um toque em setembro e jogou a época toda em sacrifício, e foi operado depois do último jogo da época. Ele quer jogar sempre, mas talvez esta época não vá jogar tanto, porque também tem que ser protegido, e eu acredito que o Konrad Ardert vem vindo para aprender sobre tudo isso, mas também já poderá começar a acrescentar alguma coisa. Professor, Ardert está aqui a chegar, está a dar nas vistas enquanto o Gyökeres está na seleção, aqui a conquistar um pouco o coração de Ruben Amorim. Acredita que pode ser possível até conjugá-los aos dois no 11 do Sporting, ou vê que seja mesmo Ardert aqui apenas um substituto de Gyökeres? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que foi, de qualquer das maneiras, foi um investimento de risco. Não deixa de não ser, não é? Foi pelos números, naturalmente, sendo um jovem e que vai ter que provar, naturalmente, ainda, não é? E vamos ter que perceber se também se ele vai conseguir suportar essa pressão de ter que provar o investimento que o Sporting fez. Se pode jogar em comum, eu penso que sim. Não tenho um conhecimento profundo do Ardert. É evidente que eu gosto muito de analisar os jogadores, não é aquilo que vem nas plataformas, mas muito mais pelo aquilo que eu vou vendo, não é? Por isso ainda não tive a oportunidade de vou vendo algumas coisas, alguns flashes, mas e vou lendo algumas coisas sobre as características dele. Só que gosto muito mais de perceber dentro de campo aquilo que são as qualidades do jogador. Mas fico claramente convicto que é um jogador em que o Ruben, as características do jogador, o Ruben quer mesmo este tipo de jogador. Por isso vai dar alguma garantia, naturalmente. Mas penso que também poderão jogar juntos. Porque não? Porque é que não há de poder jogar juntos? Agora tem que haver alguma adaptação em função das características e da qualidade dos jogadores e o posicionamento que eles depois vão ter dentro de campo. O Sporting, o que tem, de facto, é uma equipa claramente mecanizada. Todos os jogadores sabem aquilo que têm que fazer dentro de campo. Isso é indiscutível. E ele vai ter que aprender isso também, porque não chega só,
chegar e ter qualidade para jogar. Vai ter que perceber e interiorizar aquilo que são as tarefas que ele vai ter que ter dentro de campo. E isso vai ser decisivo. A capacidade que ele tiver para interiorizar tudo isso e depois aplicá-las na prática do jogo, não é? Porque vai ter espaço para jogar, isso é indiscutível. Tanto jogo que vai haver, o Sporting tem 8 jogos para a Champions, não é? Tem a Liga, Taça da Liga, tem a Taça de Portugal, tem o campeonato. Jogos não vão faltar para ele ter minutos, isso aí é indiscutível. Rafael, muito rapidamente, apenas um minuto para ti, mas acreditas que Arda pode ser aqui um concorrente para Gyökeres ou será apenas um substituto do avançado sueco? Se conseguir fazer concorrência a Gyökeres, grande sinal para o Sporting. Se conseguir sequer metade do rendimento de Gyökeres, também é um excelente sinal para o Sporting. Mas falando mais a sério, eu acredito que vai ser mais vezes suplente do que titular nesta temporada. É um jogador mais contratado para o futuro, que vem claramente, parece-me, com um plano B ou C, porque o plano A era conhecido de todos, era Ioannidis, mas parece-me que é um jogador mais para preparar para o futuro. Não acho assim tão complementar com Gyökeres, tirando em contextos muito especiais ou nas etapas finais das partidas, mas é um jogador para ser preparado, até porque acredito que Gyökeres pode ser vendido no final da próxima temporada e aí Arda, mais adaptado, poderá encaixar na equipa do Sporting.